Fala galera, voltando aí. Hoje a gente vai começar a tratar do RDME, né? Que é o decreto 254R de 2000, acho que é isso mesmo, sei lá. Beleza, a gente vai falar do RDME, vou trazer os pontos que eu vejo principais aí, conforme analisei o banco da OCP, como a gente já falou, são por ser diferente, nunca ter caído em prova, nas nossas provas aqui, né? Enfim, acaba ficando um pouco estranho o estudo, porque você não consegue ter base, mas sem se preocupar, a gente, após a análise, a gente consegue direcionar para onde está sendo mais exigido. Porém, aquilo que eu já falei, o objetivo das revisões aqui é para que vocês tenham uma noção e que vocês consigam direcionar o estudo para tentar acertar questões através dessas dicas finais. Mas vocês precisam ler toda a lei, precisam de revisar, se já vem estudando ela, porque aqui nossa revisão ela não tem o intuito de esgotar o conteúdo, apenas para direcionar, tá? Selecionei alguns temas aqui, conforme as análises que eu venho fazendo, e vamos passando aqui para poder tentar direcionar aí e conseguir tirar uma boa nota aí na prova de conhecimento específico aí. E só uma coisa para vocês ficarem mais tranquilos, quando se fala em RDME e estatuto, na verdade quase toda a lei, toda a prova, né? Só que eles não têm princípios vinculados, não tem doutrina, não tem nada. Então é literalidade de lei mesmo. O que o examinador vai fazer é complicar, mudar uma coisinha ou outra, fazer pegadinha com a própria letra de lei. Eles não têm como cobrar mais que isso, tá? Então é bem tranquilo mesmo. Então é a memorização e atenção na hora da leitura, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo artigo 8º, que é um tema que eu acho interessante para a prova. Ele fala que cabe ao militar estadual a inteira responsabilidade pelo cumprimento das ordens, né, que der e os atos que praticar e pelas consequências que advir. Toda vez que o cara, principalmente superior, sempre é assim, né, porque ele vai dando a ordem, der uma ordem, a responsabilidade é dele, a consequência dos atos é dele, tá? Isso que e os atos que praticar. É essa que ele está falando. Então, a responsabilidade é de quem deu a ordem, de quem praticou o ato ali e da consequência que veio. Só que tem uma situação que vai falando aí no artigo. Se a ordem for uma ordem que você não conseguiu compreender, ou achou meio estranha, absurda, você tem o direito, né, o subordinado tem o direito de, na hora, contestar essa ordem para poder esclarecer. Ver, né, se é isso mesmo que eu entendi ou se está querendo realmente que eu faça essa coisa estranha aí. E aí, se vê que ficou meio ruim a situação, né? For precisa de mais para poder compreender melhor, você pode fazer essa solicitação para esclarecimento da ordem de forma escrita, beleza? E um outro ponto interessante é que você recebeu uma ordem. A ordem era para fazer determinada situação. Você fez aquela situação e algo a mais. Esse algo a mais foi prejudicial, exorbitou aquela ordem. Se gerar uma consequência negativa dessa exorbitação aí, dessa parte mais depois da ordem demandada, você responde. O executor, aquele que executa a ordem, responde pelas consequências. Tá? Se a ordem era só para pegar determinado papel, pegou um papel e deu uma porrada no cara que não tinha nada a ver ali com a situação. Não é o superior que mandou pegar o papel que responde. É o cara que fez a cagada ali que vai responder. Agora, diferente do superior dar uma ordem estranha, uma ordem errada, você mesmo questionando, precisa cumprir, que está relacionado ao serviço e não diminuiu a conduta. Aí ele vai ser responsável por essa ordem assim. Tá? No direito da mobilidade a gente fala até um pouco sobre aqueles crimes lá. Mas só para compreender a literalidade do artigo, primeiro a responsabilidade de quem deu a ordem, de quem praticou, tá? E se for exorbitante essa prática aí, vier a consequência negativa, então quem cometeu essa execução negativa vai responder administrativamente, o que aqui ele fala administrativamente, né, que a gente está trazendo transgressões, não é crime. Se for crime, vai partir para o Código Penal Militar ou Código Penal Comum. Já no artigo 10, a gente está tratando sobre, outro ponto que eu acho interessante, sobre as autoridades competentes para aplicar sanção prevista no regulamento aqui, na RDME. A gente tem ali governador de estado, secretário de segurança, comandante-geral, eles aplicam a todo mundo do regulamento, tá? Não tem ninguém para todo mundo. Vai ter o subcomandante-geral, que ele vai aplicar para os inativos e aqueles que estiverem subordinados a ele, só que como o comandante-geral, o governador de estado, secretário, né, são acima ainda do subsecretário ali, então eles também aplicam as sanções aos inativos. Então quem vai aplicar a sanção aos inativos? Subcomandante, comandante-geral
governador do estado, secretário de segurança, tranquilo? Depois, o secretário ou chefe de casa do gabinete militar, o corregedor, os comandantes intermediários e os demais oficiais. Qual é o bizu desse artigo aqui? Já o que eu falei agora sobre os 4 lá de cima, do inciso 1 e 2, que aplicam aqueles diretamente subordinados, comando geral, governador, secretário, a todo mundo do regulamento, e eles dois também têm competência para aplicar sanções aos inativos. A exceção disso, todos os outros, né, também tirando a corregedoria, todos os outros eles vão ter capacidade, vão ter competência para aplicar as sanções a todos que forem seus subordinados direto. Trabalho dentro da seção ali da corregedoria, dentro da seção da casa militar ali. Então o chefe daquela seção vai ser o superior, né, no caso o chefe ali, a aplicar a sanção. Só que a corregedoria tem uma exceção. Quando se tratar de assuntos pertinentes à corregedoria, independente de onde for, exceto dos que estão acima dela, que é secretário, chefe da casa, gabinete militar, subcomandante-geral, governador, comandante-geral e secretário de segurança, salvo esses, né, a corregedoria pode avocar, que a gente fala, que é trazer o processo para ela, que é a competência dela. Então, como assim? Se não for o caso da competência do chefe lá da Casa Militar, do subcomandante, do governador, secretário de segurança e do comandante-geral, a corregedoria pode ir lá naquele batalhão que tem um comandante que é responsável e for o tema relacionado à situação que a corregedoria apura, a corregedoria pode pegar e trazer aquele processo para ela. Então, não vai ser o comandante do batalhão específico que vai aplicar a sanção, mas a corregedoria que vai pegar e vai trazer, vai resolver a situação e aplicar a sanção. Aí está falando aí do inciso 4 aí, tá? Enfim, porque mais para frente, se vocês continuarem lendo o artigo, vocês vão ver que isso que eu estou falando é interpretado ali para frente, que é a questão, acho que o artigo 12 que fala isso. A corregedoria tem a competência para fazer isso também, beleza? Então, as dicas de hoje eram relacionadas a isso, tá? Para gravar esse artigo, gravem as exceções que é a corregedoria e os dois do inciso 1 e 2, para quem que eles atingem e tal. A corregedoria para quem que eles, até quem ele pode ir, quem ele não pode, né? E, no geral, quem vai ser responsável por aplicar as sanções são os chefes dos lugares ali, dos departamentos, dos batalhões, enfim. Tá? Tenta entender essa parte hierárquica aí, que vai ficar mais fácil para compreender esse artigo aí. Beleza? Qualquer coisa, pode mandar aí, a gente volta daqui a pouco.